Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Talvez eles tenham conseguido o que eles realmente queriam, né? Infelizmente. E eu tô falando sobre essa nova dinâmica social, essa nova dinâmica de relacionamento interpessoal, essa nova dinâmica também política, porque esse novo cenário, essa nova maneira de lidar com as pessoas, lidar um com o outro, isso vai interferir completamente no cenário político também. E isso é preocupante no porquê a gente está num ano de eleições municipais, né? E isso, claro, tem uma influência importante em tudo que está acontecendo. A gente está vendo aí, pessoal, diante dessa crise de saúde, né, mudando completamente essa dinâmica de relacionamento pessoal, uma coisa importante que eu gostaria de ressaltar com vocês no dia de hoje é a dissolução das instituições agregadoras, algo que já estava lá no Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e que a gente agora começa a ver, tá? Por quê? Porque toda forma de agregação está sendo interrompida e eu exemplifico para você, né? Instituições como escolas, não está tendo aula presencial, só aula online, né? Em quase todos os casos. Igrejas, né? Igrejas foram colocadas aí como um dos ambientes mais perigosos dentro desse novo cenário aí de crise de saúde. Os clubes, né, ou eventos esportivos, né, aglomerações, a não ser as aglomerações que são relacionadas a protestos contra a situação, né? Se for protestos de oposição, não tem problema. Se for protesto a favor, aí começa a ter problema, né? E aí, pessoal, o que acontece? Isso cria uma dissolução, né, dos grupos, isso cria uma dissolução das aglomerações, isso cria uma dissolução das associações de pessoas que pensam parecido. E é claro que essa dinâmica, né, de impedir as associações está migrando também para as associações em aquilo que se chama de interação mediada por computador, né? Ou seja, as mídias sociais. Você está vendo aí, principalmente no grupo dos conservadores, né? Você está vendo uma demonização, né, de grupos em redes sociais. Se as pessoas começarem a conversar qualquer coisa ali e tiver uma recorrência de um pensamento que for mais de direita, o negócio já é completamente demonizado ali, como se fosse algo quase criminoso, né? Então você transforma o ser humano num ser completamente atomizado, individualizado. E é claro que eles estão correndo com essa lei aí que quer combater as notícias falsas para realmente consolidar esse processo, tá? E é importante você entender o obstáculo que isso se transforma, não só a própria mobilização social, mas o obstáculo que isso traz para a própria manifestação do pensamento, né? A gente ficava falando sobre obras literárias distópicas, né, como 1984, George Orwell, né, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, entre outras obras importantes, e a gente achava que aquilo ali era um mundo, né, distópico, delirante, ainda que na história recente a gente tenha visto nações que hoje são super prósperas, desenvolvidas e, a princípio, defensoras da democracia. A gente vê, por exemplo, na Alemanha Oriental que, né, acontecia isso tudo, né? E entre outros lugares, né, como na antiga União Soviética ou como nós vemos hoje em regimes completamente de exceção como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, China também. Você vê ali o controle da opinião, né? A patrulha do pensamento, uma espécie de polícia política, né? Um Estado ali completamente opressor, um Estado policialesco. E a gente olhava aquilo tudo, achava que estava muito distante, né? Só que agora a gente está vendo que essa crise de saúde ela foi o catalisador perfeito que os adeptos do controle social, da engenharia social, precisavam para poder implementar essas medidas draconianas, né? E aí, pessoal, você desmobiliza, né? Você cria a pessoa fica no seu mundo próprio, né? Quando eu estava na universidade, né, o pessoal criticava sempre, né, a época do governo militar, né, falando, quando os militares chegaram ao poder, eles tomaram várias medidas ali para desmobilizar os grupos estudantis, né, para impedir que eles estivessem unidos. E aí eles falaram, né, que depois de 1964, o que aconteceu? Eles começaram a mudar o esquema das graduações nas universidades, fazendo com que
o sistema anterior, isso era o que falava, né? Não sei se exatamente era assim, e não sei se mudou exatamente nessa época, mas o que eu ouvia ser falado era o seguinte: antes, quando você entrava numa universidade, né, entrava uma nova turma num semestre, e essa turma seguia unida até o final da conclusão do curso de graduação. E aí o que eles diziam? Mas aí no começo do governo militar eles começaram a fazer aquela ideia de você escolher qual disciplina você vai fazer para não deixar todo mundo fazer a universidade inteira juntos, criar vínculos, sejam eles afetivos ou ideológicos, políticos, e você desmembrar os grupos, né? Realmente, né? Eu não sei exatamente como as pessoas estão tendo essa experiência hoje, mas nas graduações que eu fiz tinha essa questão, né? Você, conforme o curso ia acontecendo, você ia escolhendo a disciplina X ou Y e aquilo acabava espalhando, né? Os amigos que você tinha feito no início, eles acabavam se diluindo. Aí o pessoal falava, além disso, a porta das salas nas universidades e nas escolas também passou a ter uma janelinha de vidro, né? Para que os monitores pudessem olhar, ver tudo que estava acontecendo ali dentro, se não estava tendo nenhuma mobilização ali, né? Nenhum combinado de algum tipo de coisa contra o regime da época, né? E é engraçado, né, que os professores de confissão ideológica mais esquerdistas falavam isso, né? O governo militar, ele usou vários métodos para desmobilizar as pessoas. E esse mesmo pessoal que falava isso hoje está batendo palma para projetos como esse, né, que diz que busca combater as notícias falsas, mas faz exatamente isso, né? Faz você ficar exposto, né? Desnuda as comunicações individuais, permitindo ali que as comunicações possam ser acessadas e repassadas, né, para autoridades, e fazendo com que haja uma espécie de monitoramento total ali de toda a conversa nas redes sociais, né? E praticamente inviabilizaria, pelo menos nas versões anteriores que apareceram, a privacidade, né, dentro das conversas nesse sentido, né? Entro nesse assunto porque hoje vai começar lá em Brasília alguma série de debates sobre esses projetos, né? Alguns representantes de grandes empresas de comunicação dentro de redes sociais têm falado que o projeto, segundo a forma que foi apresentado, poderia inviabilizar, né, as comunicações em mídias sociais. A gente sabe que um preceito constitucional muito importante e indispensável é a inviolabilidade das comunicações, né? E é impressionante ver como é que esse preceito tão importante está sendo diluído até e defendido por aqueles que criticavam essas medidas de monitoramento, né, essas medidas desagregadoras do regime militar, segundo eles falavam, né? E aí, pessoal, a gente vê essa tendência, né? É uma tendência que tentaram aplicar lá nos Estados Unidos em 2012, 2013, não deu certo. Tentaram aprovar um projeto chamado Stop Online Piracy Act, né, o ato para interromper a pirataria online, SOPA, a sigla, né, SOAP, SOPA, né, Stop Online Piracy Act, e também o PIPA, né, que era Protect Internet Protocol Act, né, o ato para proteger o protocolo de internet. Coisas que eram sempre, obviamente, apresentadas como muito boas, muito positivas, mas que o povo americano ali percebeu que abriria margem para um grande controle da rede, né? Isso, claro que não seria positivo, uma vez que a gente já tem, dentro do nosso ordenamento jurídico, assim como eles têm também, medidas específicas para coibir os crimes praticados dentro do universo da internet, né? Então, mais leis poderia trazer uma perda das liberdades individuais e ferindo ali preceitos fundamentais da Constituição Americana, como a primeira emenda, né, com a liberdade de pensamento, de expressão, e isso preocupou muito eles, né? Aqui no Brasil já, ao contrário, né, os americanos não aprovaram. Aqui no Brasil foi aprovado exatamente nessa época, 2013 mais ou menos, o Marco Civil da Internet, né? E agora eles querem mais uma lei para como se fosse uma Constituição da Internet. É claro que a gente sabe, né, que cada um tem o direito de defender o seu lado, os políticos têm o direito de defender o seu lado, tentar coibir as críticas, né,
mas a população também tem o direito de defender o seu lado, de poder expressar a sua opinião, né? Que é algo que no Brasil hoje a gente fica preocupado com as consequências de determinadas opiniões ali que não se adequam ao status quo, não se adequam àquilo que se convencionou chamar de politicamente correto, né? E pensando em tendências estranhas, né, que estão chegando, se aqui no Brasil já chegou essa ideia de controlar as mídias sociais, lá nos Estados Unidos está começando a ser ventilada uma ideia que, curiosamente, está sendo reproduzida e repetida ipsis literis, ou seja, literalmente em todo o noticiário, seja da boca de apresentadores, jornalistas, mas dos lábios também de políticos da linha mais à esquerda, né, do Partido Democrata, que é a ideia de reimagine the police, né, ou reimagine law enforcement. O que isso quer dizer? Eles estão abrindo agora, nesse exato momento, está ventilando isso direto lá nos Estados Unidos, a ideia de reimaginar a polícia e reimaginar a segurança pública, tá? Estão querendo tirar financiamento da polícia, estão querendo enfraquecer a polícia, dizer que, né, isso é uma parte do braço opressor, né, do Estado capitalista, e eu não tenho nenhuma dúvida que, assim como a gente importa tudo e imita tudo, esse discurso também vai chegar aqui e você já tem que ficar atento, tá? Lá nos Estados Unidos esse discurso é importante para a oposição porque se no meio militar uma boa parte foi para a linha mais democrata à esquerda, por outro lado, a força policial, né, as forças policiais americanas ainda estatisticamente têm um apoio maior ao presidente Trump, né? Então eles estão tentando enfraquecer esse grupo para tentar desmobilizar essa classe que apoia o presidente e também fazer uma espécie de enfraquecimento político, enfraquecimento discursivo desse público. Aqui no Brasil a gente tem visto mesma coisa, isso está chegando, mas não com essa expressão de reimaginar ou repaginar a polícia. Fique atento porque talvez isso pode chegar também, tá? Temos que ficar de olho com as estratégias aí de desagregação, né? Não só de desagregação em termos políticos, mas desagregação também espiritual, né? Porque a pessoa sem congregar, né? A pessoa que está acostumada a viver a sua fé, né? Prestar o seu culto, não prestando esse culto, né? Você vê que você perde esse vínculo com os seus irmãos ou seus colegas membros das religiões professadas, né? Então é algo preocupante, né? Parece um negócio distópico, quase pós-apocalíptico, né? Que a gente vê muito na literatura e nos filmes, se transformando em realidade, né? Eu olho isso tudo, me lembro do Michel Foucault, que falava sobre biopolítica e biopoder, né? Que era controlar a sociedade através de estratégias ali, ou Gilles Deleuze falando sobre sociedade do controle, né? Em que o controle ficava diluído, o próprio vizinho denunciava o outro vizinho, né? E hoje a gente vê isso, né? Um vizinho monitorando o que o outro está fazendo, doido para fazer uma denúncia, o poder ali opressor sendo diluído no meio da sociedade, sempre com desculpas nobres, assim, de vamos controlar a crise sanitária, é para a sua saúde, é para o seu bem, não vá à praia, não pegue sol, não faça exercícios e tal. E aí você fica pensando, né, até onde vai essa história, tá certo? Fica essa reflexão aí, pessoal, vamos ficar de olho. Vamos acompanhar aí esses debates, né, essas audiências públicas aí acontecendo em Brasília sobre esse projeto de lei das notícias falsas que, nos últimos dias, o conceito de quem está produzindo notícia falsa ficou meio relativo, né, depois dos últimos acontecimentos. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar essa semana. Também uma semana em que, no meio militar, houve uma espécie de desconforto ali, algumas coisas foram faladas, né, e eles produzindo algumas notas de repúdio. Vamos ver se isso vai atrapalhar um pouco o clima de paz que parecia que estava, clima de boa vizinhança, né, que parecia que estava reinando ali entre os poderes em Brasília. Vamos ver como é que isso se desenrola essa semana, tá bom? Obrigado pela audiência, obrigado pelo apoio. A gente está com promoção na Livraria Daniel Lopes, clica aqui embaixo, separei uma lista ali importante de livros para vocês. Você vai poder adquirir com até 50% de desconto, não perca. E também, se você quiser se tornar membro do canal, clica aqui embaixo. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, como cursos, e também nosso boletim todos os dias à noite,
chamado Direto do Bunker, onde a gente fala sobre vários assuntos bem legais, a galera tá gostando muito, tá bom? Fica o convite, um abraço, fique com Deus, valeu!